Eu sou o pastor Carlos Eduardo e estamos hoje iniciando um novo projeto. É o nosso projeto do podcast Colônia para Cristo. É mais uma iniciativa da nossa igreja, a Igreja Batista Shalom. E temos hoje o grande privilégio de iniciarmos como pontapé inicial com o prefeito municipal de Colônia do Piauí, o Celino Mauro. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, pastor. Eu agradeço pelo convite, né? No primeiro entrevistado. É assim, é uma honra estar podendo participar desse mais novo projeto, que você está fazendo uma nova forma de apresentar os parceiros do Colônia para Cristo. Esse evento aí, que é sempre um grande evento já no calendário do nosso município. E é uma honra estar aqui hoje. Olha que bom. Prefeito, esse podcast, ele vai ser até denominado de um podcast a serviço do Reino de Deus. O projeto é que ele se expanda, né, cada vez mais e possamos ser uma fonte de bênção para a nossa cidade, para o povo de Colônia do Piauí. E levando esse nome de podcast do Colônia para Cristo, nada mais importante do que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Caso contrário, sem Deus nós não conseguiríamos chegar muito longe. E me sinto inclusive privilegiado por mais esse projeto poder ir contando com o Senhor. A intenção também desse projeto é que possamos humanizar mais os nossos parceiros evangelísticos. O Colônia para Cristo, nos últimos anos, tem contado cada vez mais com parceiros evangelísticos. Inclusive, nos últimos anos, o Senhor tem sido um dos grandes parceiros e tem nos apoiado muito nesse trabalho. E queremos humanizar para que as pessoas compreendam que atrás do título ou de um CNPJ há um ser humano. E partindo então desse pressuposto, quem é o Celino Mauro? Celino Mauro hoje está prefeito de Colônia do Piauí pelo segundo mandato. Agradeço muito a Deus e ao povo que me deu essa oportunidade de estar à frente do nosso município, mas também sou bacharel em Direito, casado com a Raíla, filho do Celino e da Ceissa. Então, assim, um jovem sonhador, que sempre procura ir um pouco ambicioso, de sempre estar querendo mais. Que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de ambição na vida para poder conseguir o que almeja, conseguir o que sonha. Então, sou esse jovem que não gosta de parar, sou um pouco interativo, então sou essa pessoa aí que gosta de solucionar e ir atrás de problemas para solucionar o mais rápido possível. Amém. Enquanto prefeito, o senhor trouxe um novo estilo de governo para a Colônia do Piauí. A princípio, a população teve um pouco de dificuldade, ao meu ver, mas eu gostaria de ouvir qual o seu posicionamento, que se no vosso entendimento a população já se acostumou com o estilo Celino Mauro de governar. Assim, a gente procurou desde o início um projeto de grupo. A gente queria implementar essa nossa forma de trabalho. Procurei entender, por mais que eu venha de uma família onde meu pai já foi prefeito, minha mãe, eu não poderia deixar de lado a experiência, mas eu tinha que casar a juventude com essa experiência. E foi o que a gente procurou fazer no grupo, junto com os vereadores, com todos os nossos secretários, os servidores, que a forma correta de administrar, ao meu ver, é você trazer todo mundo para dentro do projeto. Não é de cima para baixo, é todo mundo sendo parceiro. Então, assim, implementamos várias coisas. Acabamos com alguns maus costumes que se tinha no município, que não era o correto. Então, assim, desagrada algumas pessoas, mas a população, quem ganha é a população. Então, quando se faz o certo, muitas vezes não pode até não agradar uma parte. Mas quando você faz o certo, você consegue chegar em casa e dormir tranquilo, porque sabe que o que fez tinha que ser feito. Então, assim, a gente elaborou esse projeto de trabalhar com transparência, com responsabilidade, voltado ao povo de Colônia,
trabalhar política no período da política, e quando passa a parte da política, você tem que administrar. Então, assim, eu acho que essa nova forma de governo, junto com a experiência dos que fazem parte do grupo, então eu acho que é isso que está mostrando, como a gente pôde ver na última eleição, mostrou o resultado de que a população está contente e está entendendo esse projeto. Então, assim, a gente procurou investir em todas as áreas. A área da saúde é um dos carros-chefes da gente, sempre dando ali uma assistência, sempre está buscando dar o maior suporte possível para a população, e focamos muito na educação, que para mim é a área mais importante para uma cidade, para uma população em si, uma civilização. A base é a educação. Quando você investe, quando você apoia e dá total apoio à educação, você vê resultados. Então a gente procurou desde da creche até o 9º ano, a gente tentar, tanto na parte estrutural, como na valorização, como na melhor condição para os alunos. Então, assim, tem muita coisa ainda a ser feita, mas eu acredito que a gente avançou muito, em todas as áreas. E sempre, eu acho que uma das coisas mais importantes é a questão da transparência. Porque quando você faz com transparência, que demonstra aberto mesmo, então, assim, não há o que se questionar. Se tem alguma dúvida, está ali. É aquilo dali, você pode ver, pode verificar se é ou não. E a gente está sempre aberto ao diálogo. É uma das coisas que a gente tem. A gente não leva para o lado político, como eu disse, só no período político é que se trata da política. Fora disso é a administração. Cuidado com o povo, cuidado com a cidade. Que bom. Me diga uma coisa, tem uma característica que é bem marcante na vossa pessoa. Você é conhecido como um homem de palavra. De onde veio essa motivação? Eu acho que na vida a gente tem que prezar muito. Dinheiro, bens, vem e vão. Palavra, quando você perde a credibilidade, quando você perde a confiança, então é muito difícil de você conseguir recuperar. Então eu prezo muito, eu prezo que a gente diga, seja cumprido. Exatamente, eu tenho muito cuidado também na hora de falar, para exatamente deixar para falar se vai acontecer ou não, quando tem o máximo possível de certeza. E eu prezo, eu cresci vendo, eu tenho uma imagem muito boa do meu pai, meu avô, de Itapiti, então assim, eu busco garantir a credibilidade do meu nome. Você falou do seu avô e os olhos começaram a lacrimejar. Foi tão importante assim na sua vida? Foi sim. Meu avô, Bim de Itapiti, foi um segundo pai para mim. Então, assim, cresci junto lá com ele e tudo que eu precisava, que ele me dava conselhos, me apoiava nas coisas. Então, assim, tanto meu pai como ele, então eu tive esse privilégio de ter dois pais. Olha que bom, que benção. Esse referencial, ele de fato, ele é sempre bom. Por quem o Celindo Mauro morreria, daria a sua vida? Primeiramente por Deus. Foi quem deu a vida por nós. Eu sou muito... minha mãe me ensinou desde novo a praticar, a estar na religião, a estar na igreja, ser temente a Deus. Então, assim... E por minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, são pessoas, minhas irmãs são pessoas que faço qualquer coisa por eles e busco sempre estar ali ajudando, estando presente, por mais que tenha essa vida corrida, mas tentar estar o máximo possível presente com eles. Tá certo. A Bíblia diz assim, que aquele que não cuida dos seus, ou seja, da sua família, é pior do que incrédulo e negou a fé. Então, dentre as nossas fontes de amor, a fonte primária, nós aprendemos que é Deus, e o Senhor logo nos ensina um papel muito importante da família. Né? Tanto que nas nossas igrejas, nós costumamos dizer que Deus, família, depois igreja. Né? Seria esse o tripé que daria suporte para todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Mas eu gostaria de voltar novamente à perspectiva do jovem gestor, né? Que lições o senhor
aprendeu e repassaria para as pessoas nesse período enquanto gestor, enquanto responsável por gerir a cidade de Colônia do Piauí? Eu digo que assim, eu costumo dizer, tem gente que diz, não gosto de política. A gente tem que gostar, porque quem dá o norte da nossa sociedade é a política. Então, assim, da parte das leis e tudo. Então, a gente tem que gostar da política, a gente tem que se interessar pela política. Eu gosto muito de conversar com a questão dos jovens e tudo, para eles serem incentivados a participar. Nossa administração, a gente sempre procura dar o máximo de oportunidades possíveis, até mesmo para os jovens, para os mais novos verem que vale a pena estudar, que vale a pena fazer um curso superior, que vai sim ter uma oportunidade. A gente não tem como garantir oportunidade para todos, mas é bom, assim, a gente fica alegre em ver o tanto de novas oportunidades que a gente conseguiu dar. Então, assim, com isso você incentiva ao jovem a querer estudar, a saber. Quando a gente faz um concurso desse, que muitas vezes a gente ouviu várias vezes, e não é como era antigamente. Não, foi mostrado com transparência, com responsabilidade, que realmente é quem estudou, que ali não tem mais aquele jogo antigo. Então, assim, essa forma de administrar não tem mais como retroceder. Até mesmo porque a gente procura exatamente conscientizar a população, para que futuros gestoras cheguem ao poder e não façam mais essas coisas que é errado. Então, assim, a população, estando consciente, ela tem como cobrar, ela sabe como cobrar. E a nossa forma de administração é essa, é de um trabalho em parceria com a população. A gente debate, vê o que as comunidades precisam, o que a cidade precisa, vamos atrás, discute. Então, assim, a gente conseguiu levar isso para as localidades e para a zona urbana, essa forma de administrar. Então, assim, a juventude, ela tem que entender que ela tem que fazer parte. Ela é o futuro da nação. Então, assim, até para os idosos, para o pessoal mais velho, tem que se ter um jovem pensando na política, porque, por exemplo, quando eu penso muito na questão dos meus pais. Meu pai e minha mãe não vão mais sair daqui. Então, assim, eu ainda sou novo, jovem, tudo. Quando eu terminar de ser prefeito, sair do cargo, eu tenho minha vida para trocar, eu e minha esposa. Então, assim, pode ser que eu fique por aqui, pode ser, depende da oportunidade de onde eu estiver. Mas meus pais não. Então, o que eu espero? Que se construa essa política na cabeça da população, para que, se meu pai, eu não estando aqui presente, meu pai e minha mãe, precisar de uma ambulância, precisar ter um centro de convivência, ter um CRAS que funcione, que vai ali, faz um forrozinho dos idosos, que faz um acompanhamento. Então, assim, o que a gente espera é que a nossa cidade funcione. E para isso, a gente tem que ter pessoas na cidade que tenham essa visão, que queiram entender a política, que queira fazer a política acontecer. Então é essa a nossa intenção e nosso desejo. Certo. Que lições para a vida você tirou, então, enquanto gestor? O que você aprendeu e vai levar para a sua vida inteira? Rapaz, foi assim, 4 anos entrando no 5º. Então, assim, a gente tem muito contato, assim como vocês, pastores. A gente tem essa proximidade com a população. Então, a gente passa a ser amigo, passa a ter um diálogo de dentro de casa mesmo. Então, assim, a pessoa conta problemas pra gente, porque confia, porque sabe que a gente está ali para ajudar, que é parceiro. Eu criei muita maturidade. A pessoa cresce mesmo assim, muitos anos em pouco tempo, como costumo dizer. Então, assim, eu criei essa maturidade e essa responsabilidade ao longo desses 5 anos, principalmente tendo esse carinho também, cuidado com o povo. Porque ali a pessoa está te confidencializando uma coisa pessoal, então, assim, porque ela confia, não adianta. E aí não é certo você sair e comentar, é você ter esse contato. Então, uma das coisas que eu sinto assim foi a questão da proximidade com o próximo. Saber que tem muita gente que precisa de ajuda. E assim, é muito bom. E ao mesmo tempo é ruim quando a gente não consegue ajudar. Você fica para baixo, você fica mal.
Mas também é muito gratificante quando você vê que você ajudou ali uma pessoa que realmente estava precisando, que no momento mais difícil você esteve junto com a pessoa. Então, assim, isso daí não tem palavras que defina, não. Vamos a um bate-volta, né? E aí, mas no mesmo clima, fique bem à vontade. Você vai tentar me definir, eu lhe dizer algumas questões, você vai tentar me definir. Tudo. Família. Minha vida. Colônia do Piauí. Meu amor. Foi bem, hein? Futuro. E aí tá nas mãos de Deus. Ele que determina aí a nossa trajetória e o nosso caminho. Um sonho. Ser pai. Deus te abençoe nesse sonho. Esse é o nosso prefeito, um jovem ainda, apenas 32 anos de idade, mas sempre presente e tem tido um bom relacionamento com o nicho evangélico. O que o nicho evangélico significa para a cidade de Colônia do Piauí, na sua concepção? Pastor, como eu já falei em várias ocasiões, né? Eu como gestor agradeço o trabalho das igrejas no nosso município, porque assim vocês são peças fundamentais em ajudar tanto na educação dos nossos jovens, como também, assim como eu falei, que muitas pessoas nos procuram no momento difícil, também procuram vocês sempre estão ali, não tem hora nem dia também, estão lá para receber, que é uma das coisas mais importantes, assim, na hora da necessidade que a pessoa tem, muitas vezes é só uma palavra, um ombro amigo. Então, assim, eu sei que vocês estão ali, vocês estão levando a palavra do Senhor para essas famílias, para esses jovens, para esses adultos E assim, nossa cidade, eu costumo dizer, a gente nota assim, que a energia da nossa cidade é muito boa, a população muito acolhedora, é uma população muito alegre. Então, assim, isso é fruto de todo o nosso trabalho, tanto da parte da igreja, como dos comerciantes. Então, assim, a população em si tem esse carinho um com o outro. E, assim, essa importância desse trabalho que as igrejas fazem, só quem pode definir e falar isso mesmo é uma pessoa que precisou e procurou. E a gente tem apenas relatos. Então, assim, o que a gente pode dizer é que é muito bom. Só que o que realmente acontece dentro de cada um que precisa e procura e tem esse apoio, eu acho que nem a própria pessoa sabe explicar o quanto é bom, o quanto é gratificante, assim, se acalma, né? A gente fica mais relaxado em saber que tem um ombro amigo, que tem um parceiro. Então, assim, eu vejo muito, assim, eu vejo muito a importância das igrejas nesse quesito. E eu procuro ser parceiro. Eu não quero estar à frente. Eu sei, o senhor me conhece bem. Eu nunca quero estar à frente de tomar. Eu estou ali para ajudar. Cada um tem o seu trabalho, eu tenho a minha função. Vocês, pastores, têm a de vocês. E eu acho que a gente trabalha em harmonia por isso, porque a gente faz um trabalho pensando no povo e não em si, tanto a gente como os pastores. Então eu só agradeço, como eu sempre falo e sempre vou falar, eu agradeço a todos os pastores pelo belo trabalho que vem fazendo no nosso município. Que bênção. Eu quero deixar um texto bíblico para a vossa meditação. Ele é como um lema de vida, eu carrego ele como um lema de vida. Se encontra em 1 Coríntios 10:31, que diz assim, ó: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A vida do homem vai redundar ao término em uma situação: glorificar a Deus. Enquanto pastores lutamos para isso, e enquanto gestor público também creio que o Senhor faz isso, para que o nome de Deus seja glorificado pela sua vida. Amém. Nosso muito obrigado por nos dar esse privilégio desse primeiro podcast. Já vejo ele aí na linguagem dos jovens bombando. Estou com o homem mais popular de Colônia do Piauí. Nada, pastor. Não, eu que agradeço, pastor. Eu que agradeço. Parabenizo mais uma vez pela iniciativa.
mais uma vez, começou ano passado os vídeos, né? Isso. Esse ano inovou novamente. Então, assim, eu que agradeço pelo convite e me sinto privilegiado em ser o primeiro, né? Então, assim, eu só quero parabenizar e desejar boa sorte. E deixo aqui também o meu convite a toda a população que esteja presente no Colônia para Cristo desse ano, que vai ser um belo evento. Então vão ser 2 dias de 3 dias, porque tem um dia no Oitis também, na localidade de Oitis. Então vamos toda a população estar presente nesse belo evento aí. Isso mesmo, serão nos dias 25, 26 e 27 de julho. Teremos participantes especiais conosco, o Bispo Aguinaldo Sacramento, que é o pastor-presidente do nosso Ministério Internacional Shalom, o vice-presidente, o Bispo Sidney, e a pastora Cássia. Ambos, na realidade, todos os 3 são da região de São Paulo, estarão vindo para abençoar a nossa cidade, estarão também orando pelas nossas autoridades, e louvamos a Deus por essa oportunidade. Então concluímos aí o nosso podcast com o Celindo Mauro, o nosso prefeito aqui de Colônia do Piauí. Valeu! Muito obrigado.